E aí galera, beleza? Eu sou Jair novamente e hoje nós vamos dar continuidade à correção da prova paulista, mas só que nós vamos corrigir a prova do ano de 2025. Nós já corrigimos a de 2023, a de 2024 e agora vamos começar com a prova do primeiro ano aí do ensino médio. Mas só que tem um porém, né? Então nós temos que sempre relembrar a importância dessa prova, principalmente para os alunos do ensino médio. É o seguinte, que essa prova ela dá chances de concorrer a vaga a universidades públicas, como USP, Unicamp, FATEC, Unifesp, entre outras, né? E os alunos que estão concorrendo a essas vagas são alunos de escola pública, que estão ali mais ou menos no mesmo nível de ensino. Então, basta estudar com afinco, estudar com dedicação, que consegue aí uma bolsa de uma forma muito mais fácil do que nos vestibulares dessas universidades. São muito mais concorridos. Então nós vamos fazer o seguinte, só relembrando que cada ano do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, as provas têm um peso. A do primeiro ano tem 15% da nota. Ela vale 15% da nota. A do segundo ano vale 25% da nota. E a do terceiro ano é a que tem o maior peso, que vale 60%. Só que é dividido entre a redação e a prova objetiva. Aí nós vamos começar com a prova do primeiro ano. E lembrando também que tem primeira e segunda aplicação. A segunda aplicação é justamente para aqueles casos onde ocorreu algum problema de queda de energia, algum problema no trânsito, algum problema em alguma escola da rede estadual de São Paulo. Aí, para esses casos, há uma segunda aplicação, uma outra prova para garantir o quê? Que todos os alunos consigam realizar a prova. Tá? Então, vamos para a correção. Aí nós temos aqui a prova. E a questão de química, ela começa pela de número 33, tá? Nós temos aí outras disciplinas também na prova. E ela começa dizendo o seguinte: em junho de 2025, um vazamento de óleo diesel atingiu o rio Ribeira de Iguape, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. A situação causou alertas em diversas cidades devido ao risco de contaminação da água e morte de peixes. Considere a tabela a seguir com algumas propriedades da água e do óleo diesel. Aí nós temos a densidade e a polaridade, né? A densidade da água é 1 grama por ml e do óleo 0,85 gramas por ml. Então o óleo diesel ele é menos denso. E tem um porém, água e óleo diesel eles não se misturam, né? Eles não se misturam devido à polaridade. Porque olha ali, ó, polaridade, a água ela tem uma molécula polar que apresenta polos carregados ali, positivo e negativo na molécula. E o óleo diesel não apresenta, né, esse efeito de polaridade na molécula. Então isso faz com que os dois não se misturem. Aí, com base nessas informações, é correto afirmar que o vazamento de óleo prejudica o ambiente aquático, porque o óleo, e vamos entender, o óleo, como ele é menos denso e eles não se misturam, se eu colocar em um recipiente, por exemplo, um irá ficar embaixo do recipiente e o outro por cima, né? O menos denso, ele sempre vai ficar por cima e o mais denso por baixo. No caso aqui a água, né? Então a água vai ficar embaixo e o óleo diesel por cima. Isso vai causar alguns problemas. Vocês vão ver aqui a alternativa A. Ó, porque o óleo flutua na superfície da água e dificulta a entrada de oxigênio no ecossistema? Sim, é o que a gente acabou de dizer aqui, né? O óleo diesel flutua na superfície e dificulta a entrada de oxigênio, sim. Mas isso se for um rio, né? No caso aqui é do mar. Se for um rio que tiver uma queda d'água acentuada, tiver uma movimentação. Se for um rio lento, um rio mais parado, dificilmente vai ter essa entrada de oxigênio efetivamente. Então,
Uma outra forma de ter oxigênio naquela água ali é pela fotossíntese. Se você tem uma camada de óleo diesel por cima, a luz não penetra na água e faz com que os organismos fotossintetizantes ali não façam a fotossíntese e não tenha oxigênio ali naquela água, consequentemente matando ali os peixes. Mas a A está correta. B. Reage rapidamente com a água e forma produtos venenosos para peixes? Não. Ela não reage rapidamente e produtos venenosos, ela tem uma certa toxicidade sim, mas nesse nível aqui não, né? Mistura-se com a água e dificulta a movimentação dos peixes? Não, que os peixes vão estar movendo normalmente ali. E ela não se mistura, devido à diferença de polaridade. Deposita-se no fundo? Não, a gente já viu que ela fica em cima, né? Devido à densidade ser menor do que a da água. Dissolve-se lentamente na água e reduz a quantidade de luz absorvida pelas algas? Também não. Ela não vai se dissolver na água devido à polaridade, como a gente já falou. Então, no caso aqui, a A é a correta. Alternativa A. Vamos para a questão de número 34. O Brasil inspira o mundo nas estratégias de produção de alumínio metálico de forma sustentável e menos poluente. O alumínio é produzido a partir de seu minério, a bauxita. A bauxita é esse minério aí que parece um barro vermelho aí, tá vendo? Então, para você ver, o alumínio é extraído desse barro vermelho aí, desse minério, dessas rochas vermelhas aí. E contém o trióxido de alumínio ali, né? A eletrólise da bauxita, da alumina, com os eletrodos de carbono, denominado coque, resulta no alumínio metálico e no gás dióxido de carbono. A equação dessa reação é representada a seguir. Aí eu tenho aqui a bauxita, né, o minério. Aqui eu tenho o carvão, é basicamente carbono, né? Então ele vai reagir aqui e vai quebrar essa ligação aqui, vai reagir com o oxigênio e vai deixar o alumínio sozinho, né? E o CO2. Aqui está a equação balanceada bonitinha, mas tem um porém. A eletrólise para produzir o alumínio, eu tenho que derreter a bauxita. Para você ver, então, para você derreter uma pedra, um minério, você tem que levar a uma temperatura muito alta, né? E com esse minério líquido, mas só que sem água, tá? Que se tiver água eu não consigo tirar o alumínio. Por quê? Porque a água vai reagir e o alumínio não. Então tem que ser uma eletrólise ígnea, quer dizer, sem a presença de água, tá? E passar uma corrente elétrica para ter o alumínio de um lado e o CO2 do outro. Olha só que legal. As figuras mostram as matérias-primas e o produto desse processo. Aqui eu tenho a bauxita, o coque, que é o carvão, né? Carvão mineral, e o alumínio produzido bonitinho. Na reação de obtenção do alumínio metálico, as substâncias simples são... Lembrando que substâncias simples, elas são substâncias puras formadas por um único elemento químico. Então, eu posso ter substâncias puras compostas também. Por exemplo, H2O. A substância composta de hidrogênio, dos elementos hidrogênio e oxigênio. O CO2 é uma substância composta de carbono e oxigênio. Aí aqui nos produtos eu tenho alumínio sozinho, tá vendo? Alumínio puro aqui. Então isso é uma substância simples. E o coque aqui, o carvão, também é uma substância simples. Então o que eu tenho? O carbono e o alumínio como substâncias simples dessa reação, desse processo. E qual é a alternativa? Carbono e alumínio. É a alternativa B, sendo a correta.
Alumina, esquece. Dióxido de carbono, esquece. Então, alternativa correta, B. Questão de número 35. Aí eu tenho uns caminhões aí na figura, né? Uma fumaça característica do óleo diesel do motor desregulado, né? Então, a mega operação da campanha ambiental do estado de São Paulo, da CETESB, fiscaliza mais de 34 mil veículos a diesel em São Paulo. A ação contra a poluição veicular resultou em mais de 400 autuações. Operação Fumaça Preta segue até setembro, período em que a dispersão de poluentes na atmosfera é menor. Aí ele pergunta o seguinte: a fumaça escura, foco aqui, a fumaça escura, emitida do escapamento dos veículos pesados movidos a diesel, é resultado da combustão. E se eu tenho uma combustão completa da substância de um combustível baseado em petróleo, ele vai liberar CO2 e H2O somente. Esse aqui é muito difícil, tá? Muito difícil você ter uma combustão completa, perfeita. Aí sempre vai ter alguma coisinha, tá? Alguma coisinha. Para isso eu tenho que ter um sistema aqui muito perfeitinho, regulado, bonitinho, para ter uma combustão completa. Agora, uma combustão incompleta, ele gera, além de CO2 e H2O, ele gera carbono na forma de fuligem, ele gera monóxido de carbono, que é um gás poluente, mais prejudicial do que o dióxido de carbono. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, só CO2 é um gás incolor. Não estaria essa fumaça preta aqui. Se tivesse só vapor de água, uma das formas, por exemplo, quando tem uma fogueira, uma queimada, alguma coisa, você tem como saber se já acabou o fogo ou não pela cor da fumaça. Se a fumaça for branca, isso indica o quê? Que tem só vapor de água, só H2O saindo ali. O fogo já se extinguiu, já acabou. Agora, se a fumaça for uma fumaça com fuligem assim, quer dizer que o fogo ainda está acontecendo. Está tendo aqui uma combustão incompleta de um combustível. No caso aqui é o diesel, né? Os motores de caminhão. Então eu já excluo a B, a C e a D, porque ele fala de combustão completa. Aí aqui ele fala, ó, na A, combustão incompleta que libera CO2, gasoso e vapor de água. Não, se ele libera só CO2 e vapor de água, é uma combustão completa, não é incompleta. Vocês entenderam? A pegadinha? Então, se liberasse só CO2 e H2O, era combustão completa, bonitinha. Mas quando eu tenho a combustão incompleta, libera esses outros produtos aqui, que são prejudiciais, que dá essa fumaça preta, que é a fuligem, né? Se você chegar em qualquer carro e passar a mão na borda do escapamento, você vai sair com o dedo preto. Por quê? Porque aquilo ali são o quê? Carvão ali, fuligem, que é proveniente da combustão incompleta de determinado combustível. Não é só o diesel não, outros também, tá? Gasolina. Aí lembra que eu falei que nem todos os combustíveis, quando queimado, libera CO2 e água? Vou dar um exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio é um combustível. Quando eu queimo ele com oxigênio, a única coisa que ele vai liberar é H2O. Como não tem carbono aqui, ó. Tá vendo? Nem todo combustível libera gás carbônico, né? Tanto que o hidrogênio é considerado um combustível limpo. Mas combustíveis à base de petróleo, combustíveis à base de matéria orgânica, liberam gás carbônico, sim. Como a combustão incompleta, libera esses subprodutos aí também indesejados, né? Então nós temos a alternativa E como sendo a correta, olha só. A combustão é incompleta do combustível, que libera CO2 gasoso, carbono sólido, monóxido de carbono gasoso e vapor de água. Perfeito. Alternativa E. Questão muito boa. Leia o texto para responder as questões 36 e 37. Então, tudo isso aqui tem a ver com a questão 36 e 37. O Brasil produz cloreto de magnésio a partir da água do mar. A figura mostra os tanques onde a solução aquosa desse composto
é separada e o composto sólido é obtido. O cloreto de magnésio é empregado na indústria farmacêutica, de alimentos e de cosméticos, e formados pelos íons, magnésio 2+, e cloro menos. Lembre-se dos íons aí, tá? Cloreto de magnésio na forma de medicamento é vendido em sachês, contendo 33 gramas do composto. O conteúdo do sachê deve ser dissolvido em água até o volume de 1 litro. O paciente deve tomar 60 ml dessa solução por dia. Então, primeiro, olha só. Se eu coloco 33 gramas por litro, essa é o que? A concentração. Só que ele não vai tomar 1 litro, o paciente. Ele vai tomar 60 ml, né? 60 ml. É a mesma coisa que 0,06 litro. Então vamos lembrar dessas informações. Ele colocou 33 gramas de sachê do medicamento do cloreto de magnésio, colocou água até chegar em 1 litro, depois preparou, misturou bonitinho, homogeneizou e pegou só 60 ml para tomar a dose diária de cloreto de magnésio em solução. Vamos ver as perguntas agora, então. O magnésio pertence ao grupo dos metais. Aí que tá. O magnésio, a gente tinha que ter uma tabela periódica aqui, mas não tem problema. Olha, o magnésio, ele tá na segunda coluna. Então tem lá a tabela periódica. Olha que tabelinha periódica bonitinha, né? O magnésio, ele tá aqui. Segunda coluna, é esse elementozinho aqui, ó. Beleza, tá, mas e daí? E daí que os da primeira coluna, eles recebem o apelido de metais alcalinos, né? E os da segunda de metais alcalino-terrosos. Só aí a gente já elimina a B e a E. Então nós temos a A, C e a D como alcalinos terrosos. Aí na tabela periódica, para formar íon magnésio, o átomo de magnésio... Aí olha só. Magnésio. Lembra do magnésio 2+? Se ele é um magnésio 2+, isso quer dizer que ele perdeu elétrons com carga negativa. Quantos elétrons? 2, para ficar com essa carga 2+ aqui. Então, ele perde 2 elétrons. A fórmula unitária do cloreto de magnésio é... Lembra que o cloro, o íon cloro é cloro menos? Quando eu vou fazer a fórmula de um composto iônico, eu pego as cargas e inverto. Então, a carga do cátion vai para a base aqui para o índice do ânion e a carga do ânion vai aqui para o índice do cátion. Ah, não entendi. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Olha só. Mg 2+ e Cl menos. Lembra que eu falei que aqui, ó, o valor aqui da carga vai pro ânion, do cátion vai pro ânion e do ânion vai pro cátion. Aqui se eu não tenho nada aqui, eu tenho 1, não é isso? Tenho 1, aqui eu tenho 2. Então fica de uma outra cor. A fórmula dele vai ser MgCl2. Trocou, ó. O valor daqui foi para o índice do cloro e o valor daqui de cima, que é 1, foi para o índice do magnésio. Então, essa é a fórmula do cloreto de magnésio, MgCl2. Vou colocar aqui, ó. MgCl2. Qual é a alternativa que a gente tem? D. Ele troca as cargas aqui. Eu preciso de 2 cloros com carga -1 aqui, ó, para ter carga -2 para formar um composto aqui com carga neutra, carga 0, tá vendo? E quando eles se separam, aí eles formam os íons Cl- e magnésio 2+. Bem legal, né? Então, a alternativa D.
Agora a questão de número 37. Ela nos fala o seguinte, olha. Considerando que 1 litro contém 1000 ml, né? Faz sentido. A massa de cloreto de magnésio contida na dose diária de solução de cloreto de magnésio preparada, seguindo a indicação representada na figura, é de aproximadamente, só vamos lembrar, né? Vamos lembrar o que a gente viu lá no enunciado. Ele colocou 33 gramas de cloreto de magnésio em 1 litro. Essa é a concentração. Aí 1 litro é 1000 ml. A gente fazendo isso daqui, para passar para ml, ó, 33 gramas por 1 litro. Aí eu só multiplicar aqui por 1 litro. E aqui colocar 1000 ml, que é a mesma coisa, né? 1 litro não é igual a 1000 ml. Aí corta aqui litro com litro. Aí fica 33 dividido por 1000. Isso daqui vai me dar uma concentração de 0,033 gramas por ml. Beleza? Só que ele não tomou 1 litro, ele tomou 60 ml. Eu já coloquei em grama por ml, que eu não posso fazer grama por ml ou grama por litro e tá lá 60 ml. Eu tenho que passar ou aqui para grama por ml ou lá para litro. Então eu prefiro passar aqui para ficar mais fácil, né? Aí vamos mudar aqui de cor novamente. Olha, eu tinha 60 ml de dose diária. Aí vamos lembrar que a fórmula da concentração é igual a massa dividido pelo volume. O volume ele me dá a concentração que eu tenho aqui. Então ele quer a massa diária, que é quanto de cloreto de magnésio que tem em 60 ml. Para isso, a gente vai fazer aqui, ó, tem o valor da concentração. Aí fica massa igual concentração vezes o volume. Então, a massa é igual a 0,033 vezes 60. E fazendo essa continha aqui, vou fazer aqui em cima aqui, 0,033 vezes 60. Aqui vai dar 0 em tudo, né? Aqui, 6 vezes 3, 18. Aí vem 1 aqui, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Aí vem 1 aqui, dá 0, 1, 0. Aí vem nossa virgulinha aqui. Aí beleza. Aí 1,98, arredondando, nos dá o quê? Uma massa igual a 2 gramas. Que nós temos aqui a alternativa B. Nós não temos a alternativa 1,98, mas nós temos a alternativa 2, né? Então só arredondando aqui, nos dá esse valorzinho. Só relembrando porque em prova, gente, muitas vezes a gente não vai usar a calculadora, né? Então fazer uma continha aqui rapidamente, e se der para simplificar, se der para ajudar, a gente vai tentar fazer isso aqui de uma forma para ser mais rápido. Por quê? Porque tempo em prova é fundamental. Questão de número 38. Muitas árvores da floresta amazônica atingem cerca de 50 metros de altura. A estabilidade mecânica e estrutural das árvores vem das interações entre as moléculas que compõem a celulose, uma macromolécula formada por moléculas de glicose. Essas macromoléculas se organizam de forma a conferir resistência e rigidez ao tronco e aos galhos. Presente na maior parte dos seres vivos, a glicose é formada pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. A figura mostra uma árvore da floresta amazônica e a forma estrutural da molécula de glicose.
Então aqui nós temos a forma estrutural da glicose. Aí o que a gente vê? Os átomozinhos de carbono e principalmente essas partes aqui da molécula. Isso aqui que é pertinente. Quer ver? Vou botar aqui com marca-texto. Tá vendo essas partes aqui? Onde tem o hidroxilas, o oxigênio e o hidrogênio ligado. Aqui também onde tem os aldeídos, aqui também, mas tem outro aqui embaixo. Mas é o seguinte, sempre quando eu tenho um elemento mais eletronegativo, ele vai atrair mais a nuvem eletrônica para si e vai formar polos na molécula. E por que isso é importante? Porque se eu formo polos na molécula, as ligações que envolvem cargas elétricas elas são mais fortes do que as que não envolvem. Então essas regiões de amarelo aqui, elas vão estar, vamos dizer assim, mais polarizadas e vão interagir mais com as outras moléculas que estão próximas. Aí a tabela a seguir apresenta os valores de eletronegatividade de Pauling para os átomos que compõem a glicose. Aí tá vendo que o oxigênio aqui é o que tem o maior valor, ó, segundo essa tabela? Então aonde tem oxigênio vai estar mais polarizado, vai estar mais, vamos dizer assim, onde tem hidroxila, mais negativo. E aonde tem só o hidrogênio, vai estar mais positivo na molécula. Aí se eu tenho uma outra glicose próxima aqui, que é o que nós vamos ter, essa substância, nessa macromolécula aqui, da celulose, eu vou ter a parte onde tem os hidrogênios próxima desse daqui e vice-versa. E aqui as hidroxilas sendo atraídas por essa parte e vice-versa. Na celulose, a força intermolecular mais intensa é a intermolecular, é entre moléculas, tá? Se fosse intra, aí seria a força aqui das ligações entre os átomos dentro da molécula. Como é intermolecular, aí é entre uma molécula e outra. Devido à diferença de eletronegatividade aqui, principalmente dos compostos aqui das partes onde tem o oxigênio, eu vou ter uma interação chamada ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Essas íons de polo induzido, momento de polo momentâneo, isso daqui são interações fracas. E ligação iônica, aí é o que eu falei do intramolecular. Eu estou falando de uma ligação dentro da molécula, né? No caso aqui é uma ligação de hidrogênio, interação entre as moléculas. Beleza? Então alternativa C. Coelhinho. Questão de número 39. O nitreto de silício, que é esse Si3N4 aí, é uma cerâmica avançada, com alta dureza, resistência térmica e estabilidade química. É amplamente usada em microeletrônica e rolamentos, sendo empregada em componentes dos motores de veículos elétricos. Aí, tá? Olha os rolamentos aí. Aí, uma das rotas de síntese do nitreto de silício é feita pela reação sob condições específicas do silício e amônia, apresentada na equação a seguir. Aí eu tenho ali, ó, silício e amônia. Beleza, silício e amônia. A proporção aqui, ó, eu tenho que ter 3 partes de 3 mols de silício para 4 mols de amônia para produzir 1 mol de nitreto de silício. E 6 mols de hidrogênio aqui, mas não vem ao caso. Ao serem misturados nas condições de reação, 12 mols de silício, ó, 12 mols de silício e 12 mols de amônia, que é o NH3 aqui, ó. Você viu que está igual as proporções? 12 mols para um, 12 mols para outro. Mas vai reagir na proporção de 1 para 1? 12 vai reagir com 12? Não. Eu vou ter que ter mais amônia aqui, mais do que 12. Ó. Porque se eu tenho 3 para 4,
aqui, se eu tenho 12, aqui eu vou ter um valor maior também. Aí ele pergunta o seguinte, ó. A quantidade de nitreto de silício formada e a quantidade de reagente em excesso, quer dizer, vai ter uma parte dos dois aqui que vai estar em excesso. Qual que vai estar em excesso? O silício. Eu tinha que ter menos silício aqui ou mais amônia. Mas se eu manter essa proporção, quem vai estar em excesso é o silício. Agora a quantidade aí a gente vai calcular. Então ele quer, ó, ele quer a quantidade de nitreto de silício, ele quer primeiro essa quantidade aqui formada e depois a quantidade de reagente em excesso, a quantidade de silício em excesso. Só aqui a gente já elimina, só pela análise da equação, sem fazer conta nenhuma, que quem vai estar em excesso não é o silício. Então eu já descarto isso aqui, esse aqui, que não é a amônia que vai estar em excesso. A gente vai fazer os cálculos também, mas só aqui a gente já elimina. Agora, a quantidade de nitreto de silício, aí ela pode ser, ó, 12 mols, 3 mols, 3 mols, mas só por aqui a gente já tem uma noção também. Por quê? Porque olhem só, a proporção aqui não é 3:1 e aqui não é 4:1. Então só por aí a gente já consegue eliminar, mas vamos fazer as contas que é melhor, olha só. Se eu tenho 3 mols de silício para produzir 4 mols, ou para reagir com 4 mols de amônia, se eu tiver 12 mols, quanto eu vou precisar aqui, ó? X, não é isso? Aí eu vou fazer 12 vezes 4, que vai nos dar 48, dividido por 3. Aí eu já acho o valor de X aqui, ó. X é igual a 16 mols. Tenho 16? Não, tenho 12. E beleza, agora vamos fazer o inverso, olha só. Se eu tiver 3 mols, 4 mols aqui de amônia. Se eu tiver 12 de amônia, eu vou ter menos de silício. Quantos de silício eu vou ter? Eu vou ter aqui um xzinho aqui, ó. 3 vezes 12 vai nos dar 36. 36 dividido por 4 vai nos dar 9. 9 mols. Então, como eu tenho 12 e eu precisaria só de 9, a gente já sabe qual que é o excesso, né? Então eu vou fazer aqui com outra caneta pra gente ter noção, ó. Como assim? Ele dá no exercício aqui que eu tenho 12 mols de silício, mas eu preciso só de 9. Só 9 que vai reagir com 12 mols de amônia. Então, vai ser 12 menos 9, que vai nos dar 3 mols sem reagir de silício. Aí eu já tenho aqui, ó, já descarto esse primeiro, ó. Ele me dá 12 mols aqui. Então eu tenho 3 mols de silício sem reagir. Oh, perdão, aqui é o nitreto de silício. Que é a segunda informação. Então eu descarto esse aqui, ó, que aqui tem 4 mols, tá vendo? Então pode ser o AA ou o AE. Aí beleza. Agora ele quer a quantidade de nitreto de silício formado. A gente já achou o final da resposta. Olha que legal. A quantidade é o seguinte. Se eu vou reagir 9 mols e a cada 3 mols de silício aqui em cima aqui, ó, eu produzo 1 de nitreto de amônio. A proporção é 3:1. Se eu tenho 9, para obedecer a proporção, aqui vai ser 3. Ó. Se eu aumento aqui 3 vezes, o outro lado também vai ter que aumentar 3 vezes aqui. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3.
para obedecer a proporção, sem fazer conta nenhuma, só usando o raciocínio, né? Então, eu vou produzir 3 mols de nitreto de silício e eu vou ter 3 mols em excesso, que é o que a gente achou aqui, ó. 12. 9 vai reagir, vai sobrar 3 sem reagir. Então, vai ter 3 em excesso. Então, nós temos a alternativa E. A gente consegue fazer por raciocínio, sem fazer conta nenhuma, ou fazendo conta como a gente fez aí. Pra vocês verem, a gente, igual na matemática, tem vários caminhos para chegar na mesma resposta. Questão de número 40. Durante uma aula a respeito dos ciclos biogeoquímicos, os alunos discutiram a transformação de compostos nitrogenados realizada por bactérias presentes no solo. Uma das etapas envolve a formação de amônia, o NH3 aí, né? Que se dissipa no solo e na água em ambientes ricos em matéria orgânica. A figura representa um esquema simplificado do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Beleza, ó. Então aqui eu tenho nitrogênio gasoso, o ar tem 71% de nitrogênio e 20 ali de oxigênio e o resto ali de outros gases, tal, aquela coisa toda. 78, perdão. 78 de nitrogênio e 21 mais ou menos de oxigênio. Aí tem a fixação biológica. O que é isso? As bactérias fixam o nitrogênio na forma de amônia, de NH3. Essa amônia ela é nitrificada para íon nitrito. Aí depois ela oxida para íon nitrato. E isso é absorvido pelas plantas, entram no processo, tal, aquela coisa toda. E depois voltam para a atmosfera e voltam no ciclo novamente. Na presença de água, a amônia interage de acordo com a equação a seguir. Eu tenho amônia mais água formando hidróxido de amônio. Esse composto aqui, ó. A amônia formada no ciclo biogeoquímico do nitrogênio, eu tenho aqui a alternativa A. Reage com a água formando o óxido que se dissolve no solo e diminui o pH? Não, senhor. Pela equação aqui, ó, ela forma hidróxido de amônio, que é uma base, que aumenta o pH. Comporta-se como um ácido fraco e reage com as bases fracas neutralizando o solo? Não. Comporta-se como um ácido forte? Esquece. Pela equação aqui eu já falei. Comporta-se como uma base, contribuindo para a acidificação natural do solo? Não. D. Transforma-se em um sólido que se acumula no depósito mineral insolúvel? Também não. Aqui, ó. Hidróxido de sódio aquoso. Então ele vai estar solúvel sim. Reage com a água formando soluções de caráter básico que aumentam o pH do solo? Exatamente, foi exatamente o que eu falei aqui agora. É o que demonstra a equação. Só olhando a equação química aqui em cima, já vê, ó. Reage com a água formando hidróxido de amônio, que é uma base fraca. E toda a base vai ter um pH maior, vai aumentar o pH, né? Alternativa E sendo a correta. E terminamos por aqui. Olha aí, ó, professor Heisenberg e Walter White. Então, meus queridos, essa prova foi bem tranquila, tá? Foi bem tranquila. Questões bem pertinentes. Isso que o pessoal geralmente aborda e abordou no ano de 2025. O ano de 2026, vamos ver como é que vai ficar o Provão Paulista do primeiro ano, né? Espero que seja mais ou menos no mesmo nível, vai estar tranquilo para os alunos fazerem. E eu peço que, se gostaram, curtam aí, se inscrevam no canal e até a próxima correção do segundo ano, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.